romance ele é um pouco paradoxal, porque ao mesmo tempo que ele é muito engraçado, ele é muito cruel. Nelson Rodrigues associa sua genialidade irônica e humor negro, transformando uma tradicional cerimônia de casamento em uma festa bizarra, em que todos os personagens são egoístas, antiéticos e amorais. A crueldade e o melodrama rodriguianos se encontram neste texto que transita da comédia aos assuntos mais polêmicos, trazendo as mais profundas características do autor para essa peça. Tem tudo, esse romance é como se ele fosse uma súmula, um resumo de todos os fetiches do Nelson, de todas as grandes frases célebres, né? A peculiaridade da forma como ele escreve, dos diálogos, os tipos super cariocas. Eu nasci na Tijuca, numa época que a Tijuca era exatamente tudo que o Nelson retrata. Era aquela reunião de famílias, todos queriam ter uma aparência moralista, mas era uma tara geral que rondava em torno daquela gente. E eu conheço eles todos na palma da mão, conheço pelos meus vizinhos, pela minha família, pela convivência toda que eu tive com aquela ala tijucana. Com este cenário, a diretora Joana Albuquerque fez a adaptação do romance homônimo de Nelson Rodrigues, de 1966, para o teatro. O primeiro processo foi justamente transformar o romance numa versão dramática, teatral. Depois, um certo entendimento de que, justamente por a gente estar adaptando um romance, seria interessante não só centrar nos diálogos, mas também buscar a narrativa da prosa do Nelson, que a gente não costuma encontrar no teatro, pensamentos de personagens que normalmente nas peças do Nelson a gente não encontra. Ela pega o Nelson como romancista, como um filósofo, ele é o pensamento do personagem, ao mesmo tempo ele é a fala do personagem, ele é a situação dos personagens, e o que resulta para mim é uma peça muito engraçada, que eu chamaria de comédia erótica. O mais importante é o pudor, assim, né? Porque a gente tem que jogar tudo fora e se entregar mesmo. A partir do momento que eu subo no palco, eu não sou mais eu, é a Glorinha. Além disso, ela tem um lado barra pesada, um lado que realmente não é só comédia, não. É o lado onde o ser humano pesa a barra mesmo, e todos nós sabemos que cada um tem os seus demônios, tem o seu mundo interior, tem a sua loucura. O doutor Sabino tá nervoso assim porque amanhã é o casamento de Glorinha. E Glorinha é a filha que ele mais gosta. Ele pensa que ninguém percebe. Ele e sua mulher vão conversar com o Monsenhor Bernardo. E os três vão decidir se a cerimônia terá ou não discurso. É uma menina que está descobrindo a sensualidade dela, descobrindo o poder da sedução, descobrindo esse jogo. Ela está se enxergando como mulher agora. E ela está indo no limite dela. Ela está jogando com todo mundo. E isso é um parque de diversões. Uma cena que você precisa saber. Eu vi teu genro, teu futuro genro, Teófilo, beijando na boca o José Honório, meu assistente. Fazer esse Nelson, nesse momento, é extremamente contemporâneo. Porque o Nelson, ele fala de uma época onde o preconceito, a moralidade eram coisas muito fortes, mas ele, como era um visionário e ele sabia observar muito bem as pessoas, a cultura, o cotidiano da cidade, ele já falava dessas questões que hoje estão mais presentes, quer dizer, já eram presentes, mas naquela época não se podia falar, então tinha mais tabu ainda. E hoje, aparentemente, essas coisas estão aceitas. Mas como a gente está numa nova época, essa época meio politicamente correta, esses tabus continuam, eles permanecem, os preconceitos permanecem, a hipocrisia permanece. E o Nelson aborda isso de uma forma muito moderna. Basta ver o Feliciano aí, né? O Feliciano com esse discurso homofóbico terrível que ele está fazendo. A peça começa exatamente com um discurso homofóbico. Eu dou graças a Deus do meu filho ser macho, tá burro. Meu filho é macho, Sabino! Macho! Pelo meu filho eu ponho a mão no fogo! Porque o negócio é o seguinte, a pederastia está comendo solta por aí. Mas não é que isso não é o pensamento da peça, é um personagem que pensa assim. E o meu vive um conflito terrível, que também eu conheço muito de perto,
que queria ser um homem impoluto, um homem de bem, um dono de imobiliária, aquele que tem cigarreira de ouro, piteira, etc. E que quer ser um chefe de família, mas ao mesmo tempo é um canalha, ao mesmo tempo ele faz negociatas, ele tara pela filha. Elas se identificam com o que elas não gostariam de se identificar. São aqueles valores, aquelas ideias, aqueles pensamentos que quem tem esconde. Essa peça não é uma lição de moral, essa peça ela é um divertimento, porque ela é uma comédia erótica, então tem essa coisa também de ser um pouco picante. Ela é muito divertida, porque o Nelson é um dramaturgo, um autor muito divertido. Então, assim, claro que você vai sair pensando do teatro, alguns podem sair chocados do teatro, mas com certeza todos vão dar muita risada, isso eu garanto. A peça O Casamento fica em cartaz no Tuca até o dia 30 de junho, sextas e sábados às 21h30 e domingos às 18 horas. Eu aceito todos os defeitos